Então, Amém. pessoal, eu vou mais uma vez explicar qual que é o propósito aqui. O objetivo é a gente estudar as bases da fé cristã. A gente, eu entendi dentro dessa pegada que o Senhor tem me chamado que uma das grandes deficiências da igreja cristã aqui no Ocidente é a falta de profundidade, de conhecimento bíblico. O problema da igreja não é a falta de relacionamento com Deus. Isso, isso as pessoas buscam em oração, elas buscam se entregar, mas elas não têm, às vezes, a compreensão e a instrução necessária para compreender os propósitos de Deus que estão direcionados através da Bíblia. Então, o objetivo aqui não é vir aqui trazer uma palavra e ministrar uma palavra, e sim a gente estar junto aqui, aprendendo algo, crescendo dentro desse conteúdo. Então, a gente está hoje na oitava semana, né? Oitava semana, isso é muito bom porque caminhamos bastante até aqui. Da aula número 4 até a aula de hoje, a gente vem conhecendo um pouco sobre os atributos visíveis e invisíveis de Deus. Os atributos invisíveis de Deus se manifestam visivelmente a nós de maneira bem direta através daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus irá fazer. Então, o que a gente vai, nesse momento, construir nessa aula, para você ter discernimento do nosso tema para essa noite? Essa noite a gente vai estar falando, então, sobre justiça, um Deus que é justo, e por ser justo, ele precisa muitas vezes agir conforme a sua palavra e não conforme aquilo que a gente quer que ele aja. A gente também vai entender um pouco desse zelo que ele tem em relação a si próprio. Ele é zeloso para consigo mesmo, né? Ele não permite com que ele seja comparado com outros deuses ou que ele seja colocado numa prateleira de menosprezo, que não seja a prateleira da honra que ele merece por ser quem ele é. E a gente vai falar também um pouco da condição de onipotência. Não existe nada que Deus não possa fazer segundo a sua vontade. Se é a vontade dele realizar, então assim ele a faz. Vamos entender então isso, começando com a natureza da justiça de Deus. Isso é bem legal, porque o nosso padrão de justiça está pautado no nosso senso de moralidade. Algumas pessoas, pautadas pela Bíblia, entendem que justiça é o quê? É dar uma resposta segundo aquilo que ela tem como entendimento para uma situação ao qual há uma pessoa que foi lesada. Por exemplo, deixa eu explicar de uma maneira mais correta. Alguém comete um atropelamento no trânsito com o seu carro e essa pessoa vem então a falecer. Qual que é a justiça nossa, o nosso padrão de justiça? O nosso padrão de justiça, antes de olhar toda a situação, é o quê? É naturalmente apontar, não, porque o infrator, o cara que atropelou, ele precisa pagar o preço pelo seu crime, porque ele atropelou um pedestre. Às vezes a gente não olha todo o quadro, a gente não olha se o pedestre atravessou fora da faixa, a gente não olha se o pedestre atravessou correndo, a gente não olha as questões que envolvem todo o processo. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós não conseguimos olhar de maneira ampla. A gente sempre vai ter, querendo ou não, um ponto de partida que vai trazer juízo e justiça para nós. Esse ponto de partida é pautado em quem nós somos, nos nossos conceitos de moralidade, na nossa forma de observar o mundo, na nossa criação como personalidade, também naquilo que a gente já recebeu e herdou das nossas tradições. O conceito de justiça de Deus, ele é diferente do nosso. Por quê? Porque o padrão de justiça de Deus está justificado por quem ele é. Né? Deus, ele é diferente da nossa natureza. Nós vimos já até aqui que a natureza de Deus é a natureza da santidade. É a natureza da onisciência. Ele tem uma compreensão ampla de todas as situações. E ele vai manifestar também a sua justiça. Mas antes de a gente entrar na manifestação pública da justiça de Deus, eu queria que a gente fizesse essa reflexão sobre esse versículo que eu coloquei em destaque ali. Deuteronômio 32, versículo 4. Moisés vai dizer o seguinte: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os caminhos são justos. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto ele é. Olha só a afirmação que Moisés coloca da pessoa de Deus. Deus é perfeito, seus caminhos são justos, não há nada de injusto nele, porque ele é justo e reto. Totalmente diferente da gente, né? A gente
A gente não é justo, a gente não é perfeito, os nossos caminhos são caminhos de morte, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, os nossos caminhos são caminhos de morte, em nós habita a injustiça, porque nós somos parciais, nós não somos imparciais, nós não temos também um caminho de retidão, a não ser que o Espírito nos comova a isso. Então, a natureza de Deus é a natureza da santidade do Senhor, então ela caminha dentro dessa perspectiva. Mas como isso acontece de maneira coerente e como isso acontece de maneira factual na nossa vida, né? Deus sempre age de acordo com aquilo que Ele é. Se Deus é justo, então Ele vai agir sobre os seus próprios padrões de justiça. No nosso padrão de justiça, a gente age de uma maneira superficial. Vamos lá, vamos tentar entender isso. No padrão de justiça de Deus, Ele age de maneira coerente. O termo justiça para nós tem a ver com um resultado de uma punição ou de algo que precisa acontecer. Para Deus isso é um pouco diferente. Por quê? Porque Deus ele leva em consideração o seu caráter moral quando vai se falar de justiça. Então vamos entender como funcionava isso no Antigo Testamento. Deus escolhe um povo, né? Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que Deus faz o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança ele os faz. E aí acontece um rompimento do relacionamento de Deus com o homem através da desobediência, que vai gerar o pecado vai gerar morte. A morte vai fazer com que o primeiro casal tenha há uma quebra de vínculo de Deus com eles. Então, desde aquele processo, Deus procura se reaproximar. E aí Deus vai se reaproximando dos homens. Ele vai encontrar algumas pessoas que têm uma proximidade com Ele. Inclusive, nós estávamos lá no culto e tem uma pessoa que é extremamente importante no processo, que é Enoque. E Enoque era tão próximo de Deus e tão junto ao Senhor, andava com Deus, ele tinha uma proximidade tão grande que Enoque, então, ele não viu a morte. Deus recolhe Enoque, arrebata Enoque da existência e leva Enoque para viver na glória com o Senhor sem ver a morte. Isso é algo incrível, é algo profundo. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas isso mostra o quanto o padrão de justiça de Deus é diferente do nosso, porque Enoque não tinha mais condição de andar com os homens impuros daquele lugar. Então Deus tira ele daquele seio, daquele momento, daquela vivência impura, daquela iniquidade que se proliferava, que a gente vai ver o que vai acontecer então na pessoa de Noé. Então Deus o tempo inteiro está levantando e separando um povo, para quê? Para que esse povo o ame segundo o seu padrão de amor, para que esse povo busque segundo o seu padrão de justiça. E a justiça no Antigo Testamento vai se revelar dessa forma. Deus então separa uma nação, na pessoa de Abraão, seu filho Isaac, seu filho Jacó, até que esse povo então é muito grande, esse povo está aprisionado no Egito, agora Deus vai levantar dentro do povo um legislador, o nome dele vai ser Moisés. Moisés vai ser chamado então para legislar o povo, para fazer com que a vontade de Deus se manifeste no meio do povo. Deus então vai tabernacular com o povo, Deus vai criar um espaço para ele habitar no meio do povo, que é o tabernáculo de Deus. Deus quer habitar com o povo, Deus não quer um lugar para que o povo vá vê-lo, Deus quer viver no meio do povo. E esse viver no meio do povo, então parte de um princípio de regras pré-estabelecidas de Deus, para com o povo, para que o povo possa buscar o Senhor segundo aquilo que o Senhor quer ser encontrado. Então as leis de Deus, né, as leis que o Senhor vai dar para Moisés, elas são leis que mostram o padrão de justiça de Deus. E essas leis, né, esses estatutos, a gente vai encontrar na Torá, né? A gente vai encontrar em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 4 livros que fazem parte da Torá junto com Gênesis. A gente vai conhecer e vai estudar essas leis. A gente vai conhecendo o propósito de Deus para cada ação. Cada ação, aqui nesse projeto de vida social humana, dentro daquele contexto, é claro, naquele contexto que eles estavam vivendo, que é o contexto do povo hebreu, saindo do Egito, no deserto, um povo caminhando no deserto. Esse contexto ele vai ser pautado pelos estatutos de Deus. Deus vai dar os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos vão se somar a outros 602 regras e estatutos, que vai formar então a Mishnah, né? Esses 613 estatutos de Deus. E qual é a finalidade então de Deus mostrar para ele todo o seu caráter de justiça ali? Para que essa condição natural das leis de Deus mostrasse para o homem realmente qual é a condição natural do homem. Então a lei de Deus ela vem com essa condição. A lei de Deus, o caráter moral de Deus que se revela no Antigo Testamento através da lei de Deus, ela aponta para 2 direções. Qual é a primeira direção?
Ela aponta que Deus escolheu um povo para que esse povo possa ser seu, um povo separado, um povo que foi separado de uma multidão para ser um povo exclusivo de Deus. Porém, esse povo vai perceber que ele não consegue ter uma natureza em dualidade com Deus. Por quê? Porque a natureza de Deus é santa, justa, e a natureza do homem é o quê? Pecadora e corrompida. Romanos 7,7. Eu queria que a gente lesse esse versículo, porque ele é bem importante. O apóstolo Paulo vai dizer, no livro de Romanos, capítulo 7, no capítulo 7 ele vai trazer uma boa analogia da parte do meio para frente sobre a lei e o pecado. E no versículo 7 desse capítulo vai dizer o seguinte: o que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira alguma. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, o que a lei vai, qual é o propósito de Deus ao entregar a lei para o seu povo? Fazer com que o homem conseguisse olhar para dentro de si e perceber que por suas próprias forças, pelas suas próprias vontades, era impossível esse povo servir a Deus, sem ser conduzido pela presença de Deus, sem ser moldado pela presença de Deus. A lei então vai apontar que existe duas naturezas: a natureza de Deus, que é santa e boa, e a natureza do homem, que é perversa, contaminada e caída. Como Deus vai resolver esse problema, né? A gente tem aqui um paradoxo, né? Um grande problema. Como Deus vai resolver o problema em relação à sua natureza? Por que resolver o problema? Porque é o seguinte: se Deus é justo, ele precisa punir os culpados. Vamos lá, como a gente vai entender isso? Quando Deus fala para Adão, lá no Gênesis, Adão e Eva estão lá, Gênesis capítulo 1, 31, ele vai falar o seguinte: de todas as árvores do jardim comerás. Vamos traduzir isso para o nosso idioma. Tudo aqui é teu, tá vendo? Tudo isso aqui, tudo é teu, administra, né? A missão deles era o quê? Zelar e cuidar. É tudo de vocês, administradores. Nós somos os mordomos desse processo. Mas tem algo que vocês não podem usufruir. Qual que é essa limitação? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se dela comeres, Deus vai dizer que certamente morrerás. Quando o homem desobedece, influenciado pela narrativa maligna e sedutora da serpente, que nós entendemos que é um inimigo de Cristo, inimigo da raça humana, um inimigo de Deus, a serpente Satanás, ele consegue ludibriar e manipular o coração do homem, né? E o homem então se permite ser persuadido e cai na tentação de usufruir daquilo que Deus o proibiu de usufruir. O homem então vai assumir a pena da condenação que estava sobre aquela situação. Qual que era a condenação? Se dela comeres, se dela mexeres, certamente morrerás. A partir daquele momento entra o pecado no mundo, então tem a morte. O ser humano, a partir daquele momento, não consegue mais ter vínculo com Deus. Por quê? Porque se quebrou o vínculo, se quebrou o relacionamento, instituiu ali, a partir dali, um princípio de queda, criação, queda, e agora Deus vai trabalhar através da queda para que venha a redenção. Deus tem um problema a ser resolvido. Qual que é o problema? Tem um homem pecador que precisa ser condenado. Porém, Deus ama esse homem. Então, como é que Deus vai resolver o problema? Se o salário do pecado é a morte, como aponta o livro de Romanos, o salário do pecado é a morte. Como Deus vai resolver esse problema? Ele vai resolver da seguinte forma: Deus, sendo santo, ele vai fazer com que o homem possa experimentar, olha que louco isso, cara, experimentar a justiça de Deus na pessoa de Cristo. O homem vai ser então justificado. Justificado por quem, Romulo? Justificado por quem? Justificado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus. Olha só esse slide que eu vou te mostrar. Pecados e pecadores. Sem Jesus, igual condenação. O homem sem Jesus, sem o mediador da nova aliança, ele está condenado. Efésios capítulo 2, versículo 25 e 26 fala o seguinte. Vamos lá. Efésios 2, 25 e 26. Efésios 2, desculpa. Deixa eu corrigir aqui, Não é Efésios 2, tá, gente? Não é Efésios 2. Vamos corrigir isso aqui. Não tem como ser Efésios 2, 25 e 26.
Efésios, capítulo 3. Aqui, desculpa, já corrigi, não é 25 e 26. Efésios 2, 2 e 3. Olha só. Nos quais outrora andávamos segundo o curso desse mundo, príncipe das potestades do ar, o espírito da desobediência agia em vocês, os quais todos vocês andavam segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos. Vocês eram por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí vem o versículo chave: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós estando ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, olha só essa análise bem clássica. Imagina que é uma conta de matemática. Pecado, sem Jesus, resultado, condenação. O salário do pecado é a morte. Estamos condenados à morte. Pecado, agora com o santo justificado, que é Jesus, igual a justificação. Jesus, então, é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Quando o homem desobedece lá no jardim, e o homem está pelado, ele está nu e ele consegue ver a sua vergonha, o que Deus faz? Deus sacrifica um cordeiro e cobre a nudez do homem com a pele daquele cordeiro. Agora Deus vai sacrificar o seu filho. Para quê? Para que o homem possa novamente ter relacionamento com Deus. E aí o que acontece? Deus passa a ser justo, por quê? Porque ele não absolve o ser humano, muito pelo contrário. O homem está condenado à morte, mas ele automaticamente paga a conta. É como se ele tivesse que se punir. Por quê? Se Jesus é Deus, mas agora de maneira humana, encarnado, Deus então assume na pessoa de Jesus a punição sobre os pecados daqueles que o desobedeceram, que somos todos nós, que é a raça humana. E o homem, então, agora passa a ser justificado por Jesus, sendo santo, que aceitou tomar sobre si a punição pelos nossos pecados. Deus é capaz de perdoar a gente, por quê? Porque ele culpou Jesus pelos nossos pecados. A ira de Deus, que era para vir sobre mim e sobre você, a justiça de Deus, ela vai então recair sobre Jesus. Jesus então vai assumir sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades emocionais, espirituais, psicológicas, mentais e físicas. Isso é bem complexo. Romanos capítulo 3 vai falar o seguinte, Romanos 3, 25 e 26. Olha o que Paulo vai relatar nessa passagem. Romanos 3, 25, 26 fala o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como oferta, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Mediante a fé para manifestar a sua justiça. Deus não poderia ser injusto. O salário do pecado é a morte, alguém deveria morrer para pagar o preço. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Olha que interessante esse final de versículo, porque quando Adão peca, ele não morre. O salário do pecado é a morte, não é? Se dessa árvore comer, certamente morrerás. Eles comeram, mas não morreram. Espiritualmente morreram, fisicamente não morreram. Mas existia ainda uma lacuna. Parecia que Deus deixou com que a justiça não fosse completamente feita. Por mais que ele tenha punido Adão e Eva, tenha os colocado para fora daquele lugar, que era o lugar de encontro com Deus, né? Deus visitava eles no final da tarde, segundo a narrativa do Gênesis. Eles não têm mais agora um relacionamento pleno com Deus, eles não são mais parte da mesma família, mas eles não morreram naquela ocasião. A morte entrou no mundo, com certeza, através daquela brecha, mas existia ainda uma tolerância e uma impunidade para com o pecado. Com o pecado de toda a raça humana. Todos nós somos pecadores carentes da misericórdia de Deus. É o que Efésios vai dizer. Quando a gente estava morto, Deus nos salvou. Mas versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Isso é muito, muito claro para nós, né? A presença de Deus na sua justiça e no seu amor é algo que não dá para separar. O amor de Deus se revela na pessoa de Cristo.
E a justiça de Deus também se revela na pessoa de Cristo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o único que era gerado, o único que é da sua própria natureza, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas só vai crer nele aqueles ao qual também a gente viu na aula passada, ao qual Cristo manifestar isso, porque a fé também é dom de Deus, não é algo que vem por nós mesmos, é o Espírito que nos comove, que nos converte, que nos direciona a crer no Senhor, para que a gente possa ser justificado. Então a natureza de Deus é uma natureza santa, justa e coerente com Ele próprio. Por quê? Porque esse é o padrão de santidade que Ele estabelece. A justiça de Deus não é pautada naquilo que nós queremos, naquilo que nós pensamos. Deus não é justo segundo as nossas ações, ou Deus ele não se molda segundo aquilo que nós queremos, ou Ele não caminha num padrão de justiça relativo igual ao nosso. Para a nossa sociedade hoje, existe um padrão de justiça e um padrão de moralidade que é relativo. Se você vive aqui em Blumenau e vai para uma outra realidade de convivência ou de sociedade, ainda no nosso país, para uma outra região, alguns critérios que para nós leva-se em consideração na hora de nós construirmos o nosso argumento e expor a nossa justiça, em outros lugares não funciona assim. Então esse é o primeiro ponto dessa nossa aula, a gente olhar para a justiça de Deus, então aqui no Antigo Testamento, né? Onde Deus manifesta ela através da sua lei. Deus, então, ele apresenta a lei para que a gente possa ver qual é a real condição da nossa natureza pecadora e a real condição da sua natureza santa. Em razão de ele ser justo e correto, Deus precisa tratar as pessoas como elas merecem. O salário do pecado é a morte. Então nós precisaríamos pagar o preço, mas para que Deus pudesse ser justo em relação a isso, para que Deus pudesse fazer com que a sua justiça não fosse inviolada, porque Ele não compactua com o pecado, Ele precisou então sacrificar o justo. Quem é o justo? O nosso Senhor. O nosso Senhor, então, o justo juiz, o Cordeiro de Deus, Ele vai ser sacrificado em nosso favor, para que você pudéssemos ter vida e abundância, para que você pudéssemos experimentar essa boa porção, e também para que a gente pudesse ser participante da justiça de Deus. Nós hoje somos chamados a ser participantes da justiça de Deus. Como nós manifestamos a justiça de Deus através da nossa vida? Em obediência ao Senhor, em obediência aos seus estatutos e mandamentos, em obediência à sua palavra, zelando por aquilo que para Ele é inegociável, que são os princípios de Cristo, que são os princípios da manifestação da redenção do Cordeiro na nossa vida. Segundo ponto dessa nossa noite, então, qual vai ser? A gente vai falar sobre o zelo de Deus, porque Deus não muda, né? A gente já estudou aqui, né? Que Deus ele tem essa natureza imutável. A natureza de Deus é imutável. Ele era no princípio, Ele é hoje e Ele será eternamente. E tem algo para nós que é muito claro. Dentro de uma sociedade pagã como a nossa, nós precisamos olhar com um olhar crítico para a nossa realidade. O povo brasileiro, ele é uma mistura de várias crenças, de várias etnias, de vários conceitos e sincretismos religiosos. Nós temos dentro do nosso país uma riqueza cultural em relação a todas as áreas, inclusive em relação à religião. Mas Deus não está pautado por religião. Deus está acima disso, né? Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o tempo, Ele é o divisor de águas, Ele é o personagem fundamental, principal e único de toda a existência, seja da matéria, seja das leis da física, da química. Ele instituiu tudo isso. E tem algo que Ele não compartilha. Ele compartilhou as riquezas da justificação de Cristo. Ele nos chamou, Ele nos elegeu para sermos filhos dele, Ele nos chamou no ventre da nossa mãe. A Bíblia vai dizer que antes do universo ser fundado, Deus já havia separado os seus filhos. Deus já havia predestinado eles, Deus já havia chamado eles para a salvação. Mas tem algo que Ele não pode compartilhar conosco, que é a sua honra e a sua glória. E também a adoração, que só Ele pode receber. Ele não compartilha, há um zelo da sua parte. O zelo não é ciumento, né? Diferente de nós, né? Nós temos um padrão de cuidado para com as nossas coisas que está pautado no ciúme, né? A gente tem muito ciúme, muita invejinha. Nós cristãos, inclusive eu estou falando de mim, tá? Não sei se você é assim.
mas eu tenho dificuldades de lidar com algumas situações. Por quê? Porque a minha natureza é assim. Eu cresci dentro desse processo. Eu sou de uma família que tinha 2 filhos, então, na minha perspectiva de raciocínio, quando a minha irmã era mais bem tratada, eu tinha uma ideia de que meu pai amava mais a minha irmã, do que a minha mãe amava mais a minha irmã do que eu. Por quê? Porque eu sou corrupto, a minha natureza é corrompida. Deus não é. Deus é santo. Deus é santo e justo. Deus é santo, justo, bondoso, amoroso e também zeloso. Por isso que quando ele vai apresentar as leis, quando ele vai entregar as leis para Moisés, já nas primeiras falas de Deus, ele deixa claro qual que é o papel dele e aonde ele precisa estar na nossa vida, no meio do seu povo. Vamos tentar entender isso olhando para as Escrituras. Conhecendo o coração do homem e a natureza corrompida do homem, Deus protege a sua própria honra. Vamos olhar para Êxodo, os 10 mandamentos, versículo 5. Lá no começo da Bíblia, a gente vai abrir Êxodo, capítulo 20, onde Deus vai entregar a Moisés os mandamentos. Versículo 5, olha o que ele fala. Não, vou pegar um pouquinho mais para trás ainda, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Isso já demonstra exclusividade. Deus, ele é o único e ele quer ser o único também dentro do seu povo. E aí ele vai para o segundo ponto. Além de não ter outros deuses, vocês também não vão fazer deuses para vocês. Olha o que ele vai falar no 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança de alguma coisa que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o número 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não te terá por inocente se tomares o nome do teu Deus em vão. Deus, ele é zeloso. Ele tem aqui algo que para nós precisa ficar bem claro. A nossa natureza, ela busca honra. Nós buscamos honra. Nós queremos ter uma parede cheia assim, de certificados e congratulações, quem sabe uma parede de troféus para a gente olhar para a nossa história, para a gente relembrar dos nossos fatos e ver onde a gente foi destaque na sociedade, onde a gente conseguiu ser algo que transcende a nossa própria existência, que são os méritos que a gente conseguiu na vida física. Mas Deus, ele instituiu já na primícia do seu relacionamento com Deus que ele é o único que pode ser adorado, que ele é o único que recebe honra, que ele é o único que recebe glória, que ele é o único que pode usufruir disso sem se permitir corromper, porque o destaque, a glória, o engrandecimento público, tudo isso corrompe e deixa o nosso coração vaidoso. Nós gostamos de um aplauso, não sei se você gosta, mas se a gente for bem coerente, cara, a gente gosta de ser reconhecido publicamente pelos nossos atos de bondade e de generosidade. Deus, ele vai dizer aqui que ele não divide isso com ninguém. Inclusive, ele não quer que esteja nada no lugar que é único e exclusivo dele. Olha só o que Deus vai falar por intermédio do profeta Isaías. Isaías, capítulo 42, vamos lá. Isaías 42. Isaías está depois de Eclesiastes ali, Cantares, 42, estamos 50, 41, 42. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a nenhum outro, nem a minha honra a imagens e esculturas. Eu sou o Senhor, o teu Deus. A minha glória não será repartida com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. É muito bom ver pessoas servindo a Deus e Deus levantando elas. Eu tenho plena convicção, se nós estamos nessa noite aqui, estamos em 5 aqui ao vivo aqui nesse link, algo de Deus, algo do Espírito Santo de Deus te alcançou em algum momento da tua caminhada. Deus te alcançou para que tu pudesse alcançar outras pessoas. E é muito bom quando a gente vê Deus agindo por intermédio de nós. Porém, nós precisamos lembrar, nós somos apenas um canal, um caminho para Deus fazer. O mérito e a glória é somente dele. Precisa estar nele. Por quê? Porque ele não divide isso com ninguém. Porque nós
Temos uma facilidade para converter a justiça de Deus em injustiça e privilégio próprio. Então não existe pessoas mais privilegiadas ou menos privilegiadas. Só existe Deus com glória e honra a todo momento. E como a gente presta honra e glória ao Senhor? A gente presta honra e glória ao Senhor pautado no que Ele é, pautado na sua natureza. Nós reconhecemos Deus como Ele é. E como Ele é? Um Deus de amor, longânimo, benigno, um Deus que superabunda o nosso coração com misericórdia e graça. Nós entendemos na aula passada, né, que não há nada mais precioso do que a misericórdia de Deus. Deus não dando para a gente o que a gente merecia. E aí Ele nos dá a sua graça, que é o que? O perdão imerecido pelos nossos pecados. Então, como a gente manifesta isso na prática? Através da nossa adoração. E eu quero te falar algo, meu irmão. Eu vi que o irmão aqui já levantou a mão, tá? Daqui a pouco eu já vou abrir para não perder a linha de raciocínio aqui. Quero te dizer algo, a adoração não tem nada a ver com essa forma de culto que a gente presta ao Senhor aqui na nossa igreja cristã ocidental. Nós vamos ali para termos comunhão com outras pessoas de fé. Ali é a família de fé, né? É a perseverança dos santos. Nós nos reunimos no sábado, no domingo, cada um dentro da sua orientação teológica, para estarmos juntos reconhecendo quem Deus é, buscando o Senhor ou glorificando Ele na sua natureza, na sua essência. Porém, a adoração, ela precisa acontecer no dia a dia. Ela precisa acontecer de maneira coerente. Ela precisa acontecer nos nossos atos de justiça. A nossa adoração, ela precisa ser prestada ao Senhor o tempo inteiro na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de amar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de compartilhar as bênçãos que temos recebido, na nossa generosidade, na nossa confissão de pecados, na nossa simplicidade, na transparência que a gente vai ter com as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa obediência à sua palavra, no testemunho que a gente vai dar no convívio com os irmãos da igreja, na obediência às autoridades que são levantadas por Deus para conduzir o seu povo, sejam elas boas ou ruins segundo o nosso padrão, mas nós precisamos adorar o Senhor naquilo que Ele é, não naquilo que nós imaginamos ser. Dentro dessa perspectiva, Deus ele vai nos trazer também essa condição de adoração que ela é pautada nele próprio, ela não está pautada em nós, ela está pautada dentro dele. O versículo que eu coloquei aqui, Deuteronômio 5, 6 a 9, é a mesma palavra de Êxodo 25. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não permite ser compartilhado, Deus não permite ser comparado com outros deuses. Deus não permite com que a sua majestade, com que a sua glória, ela seja conduzida, ou ela seja caminhada segundo a nossa forma de olhar para Ele. Ele estabeleceu regras porque Ele sabe a natureza frágil e fraca que é a nossa. E a gente facilmente coloca qualquer coisa na frente de Deus. A gente coloca, às vezes, um relacionamento afetivo, a gente coloca, às vezes, o nosso emprego, a gente coloca, às vezes, as coisas que a gente gosta de fazer, a gente coloca, às vezes, na frente de Deus o entretenimento do final de semana. Mas Deus ele não quer que isso seja colocado em nenhum lugar que só Ele possa estar, que é o lugar onde Ele deseja viver, que é como o Deus da nossa vida. O que essa palavra aqui diz para nós? Mas Isaías 48 vai falar o seguinte, complementando o que fala em Isaías 42. Isaías 48, 11 fala: por amor de mim, olha o que Deus está falando. Por amor de mim é o que faço. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não divido com ninguém. Deus ele não permite com que ele seja comparado a qualquer outra coisa que não seja a sua santidade. Por isso que ele reserva esse tempo único e exclusivamente para ele. Para a gente finalizar então essa noite aqui, a gente vai para a nossa última reflexão. Dentro do que a gente conversou até aqui, né? A gente já conversou sobre a natureza. Opa, saiu aqui o slide, deixa eu voltar aqui. A gente já conversou nessa noite sobre essa condição de justiça de Deus, como Ele age de maneira coerente, né? A justiça de Deus que não está pautada naquilo que nós achamos como justiça, e sim naquilo que Ele é, naquilo que Ele tem por justiça.
Então, ele estabeleceu esse preceito, ele desenvolveu essa condição de justiça. Então, a natureza de Deus não está pautada na nossa. E aí, agora, nesse último slide, a gente falou um pouco sobre o cuidado e zelo que ele tem para consigo próprio, por amor de quem ele é, para que não se permita com que o nome dele possa ser colocado como algo pejorativo, como algo que não seja único e exclusivamente a sua glória se resplandecer sobre nós. E agora a gente vai entender um pouco dessa onipotência. O que é onipotência? Se a gente olhar essa palavra, são duas palavras em uma. Oni é a capacidade de ser o único que tem poder para fazer todas as coisas, se a gente puder traduzir de maneira bem racional. Deus é o único que pode fazer qualquer coisa. Inclusive, ele pode fazer aquilo que ele não quer fazer. E a gente vai tentar entender isso nesse slide. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Inclusive, nós não temos, às vezes, nem poder para fazer aquilo que nós queremos. Se a gente olhar para Paulo vai dizer o seguinte, a gente já leu aqui o capítulo 7 de Romanos. Ele queria fazer o bem, e o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria mais fazer, porque a lei mostrava que existia mal dentro dele, esse mal que ele não queria mais fazer, ele fazia voluntariamente. Ele não conseguia nem controlar suas próprias atitudes. E nós somos assim, né? A gente muitas vezes toma decisões e toma atitudes que a gente não queria, a gente não consegue controlar a nossa própria atitude, a nossa própria natureza. Mas Deus não. Deus tem esse poder. Ele tem poder para criar e para destruir, para edificar e para derrubar. Ele tem poder para construir e trazer à vida aquilo que não era. Inclusive, ele tem poder para mudar a nossa natureza, que era morta e pecadora, para uma natureza santa e justificada. Vamos olhar isso para a Bíblia. Gênesis capítulo 18, versículo 4. Olha que palavra majestosa para nós, né? Existe algo impossível para o Senhor? Quem está falando isso? O nosso Pai na fé. Existe algo impossível? Deus, num diálogo com Abraão, vai falar isso. Gênesis 18, versículo 14. Acaso, para o Senhor, existe alguma coisa demasiadamente difícil? Olha o que ele está falando. Esse contexto aqui é o contexto que Deus vai trazer à vida um menino, um filho, Isaac. E eles já estão idosos. Sua mulher tem 99 anos, Abraão tem 124. E aí ele vai trazer uma criança para essa família que fisicamente são incapazes de produzir hormônios, gametas, espermatozoides e ovulação. E a mulher então está ouvindo a conversa de trás das paredes, né? Mulher ouve conversa por trás das paredes, é perigoso. A mulher estava ouvindo a conversa por trás das paredes e começa a rir. E aí ele repreende e fala: ei, por acaso alguma coisa é impossível para mim? Quero te perguntar, meu irmão, tem algo que é impossível para Deus fazer na sua realidade? Eu quero te dizer, não há nada impossível para Deus. Deus tem poder para mudar qualquer realidade. Deus é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele é capaz de realizar qualquer coisa. Não há impossível para Deus. Não tem nada que Ele não possa fazer. Agindo Ele, quem impedirá? Decidindo Ele, quem pode parar? Quem pode parar a sua poderosa mão? Quem pode parar a sua boa e perfeita vontade? Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós temos uma visão muito limitada em relação ao que nós podemos ter como experiências com o Senhor. Nossa experiência está muito pautada naquilo que Deus pode fazer para fora e não para dentro. Deus pode mudar a nossa natureza, Deus pode mudar as características da nossa personalidade segundo a sua vontade. E eu posso falar isso com grande propriedade. Quem me conheceu antigamente sabe qual que era a minha natureza: manipulador, arrogante, presunçoso, articulado para fazer o mal, sempre buscando tirar vantagem em cima das outras pessoas. E por que algo mudou? Não é por méritos meus. Tudo que vem de mim é ruim, mas é por méritos de Deus em mim, méritos da cruz de Cristo em mim. E o Senhor mudou em mim. E se Ele mudou com que objetivo? Ele mudou porque Ele tem autoridade para fazer, porque não há limite para o seu agir. Às vezes a gente pensa que Deus não pode transformar a realidade de alguns dos nossos, de alguma das pessoas que estão dentro da nossa convivência. Eu estava até agora falando com um colega, Deus ele pode mudar inclusive o coração das autoridades.
seria algo que causaria um certo escândalo. Se alguma das autoridades, eu não quero citar o nome delas para não constrangê-las, se de um dia para o outro, alguma das nossas autoridades que hoje vem tendo, autoridades a nível nacional, que vem tendo atitudes bem dissimuladas e bem confusas, posicionamentos às vezes até contra a vida. Imagina se Deus, então, dentro da sua vontade, decide mudar a realidade, a forma de pensar, agir e viver. E essa pessoa, então, chega à fé genuína em Cristo. Deus pode fazer isso. Se Ele quer, se Ele deseja, Ele faz. Porque essa é a sua natureza. Ele tem autoridade para mudar qualquer realidade. Olha o que Jesus disse. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Deus consegue mudar todas as realidades. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa mudar. Não há nada que Deus não possa alterar. Essa referência de 1 Tiago ali não é para esse versículo, tá? É para outro. O versículo desse que eu estou falando é Mateus 19, 26. Não há nada que não possa ser feito por Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis através da criação. Deus criou tudo do nada, meu irmão. Era uma porção de nada. Por intermédio da sua palavra, João vai dizer que Deus começou a construir e edificar todas as coisas. Haja luz, e a luz apareceu, e Deus viu que era boa. Deus vai trazendo à vida coisas que não existem. Deus vai construir matérias, Deus vai construir átomos, ele vai construir elementos químicos. Toda a vida no universo, ela é pautada dentro dessa construção de elementos químicos. Olha só, a gente está respirando o oxigênio que a gente não vê, mas está aí. E se não fosse oxigênio, se fosse outra célula ou outros elementos químicos, possivelmente não teria vida. E não teria vida por quê? Porque Deus é organizado dentro do seu poder de criação. Jesus disse, para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Não é Tiago 1,5. Mateus 19, 26. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mas Deus também trabalha de maneira prazerosa e poderosa na criação, na redenção. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Vou abrir aqui. A gente já está finalizando, tá? Até já veio um lembrete aqui que a gente só tem mais 10 minutos. Então vamos aproveitar esses 10 minutos com toda a propriedade que nós temos, né? 10 minutos passa rápido. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. 13. Suportai uns aos outros, perdoai mutuamente. Se acaso alguém tem um motivo contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, também perdoem. Acima, como o Senhor vos perdoou, também perdoem. Deus nos perdoou, Deus nos redimiu, na sua majestosa vontade. Deus nos perdoou, irmão. Se você tem algo precioso na sua vida, entenda isso. É você receber o perdão de um justo juiz. Era para nós sermos condenados à morte pelos nossos pecados e delitos, mas Deus nos absolveu porque condenou um justo no meu e no teu lugar. E Ele nos redimiu. E Ele só nos redimiu porque Ele tem poder para isso. E Ele usa então do seu poder para nos amar, para nos alcançar. Ele também nos elegeu. Olha só o que é isso, essa doutrina da eleição, né? O que eu posso fazer para merecer? Por que Deus escolhe um e não escolhe outro? Eu não sei. Eu não sei por que Deus escolheu algumas pessoas, por que algumas pessoas são vasos de honra e vasos de desonra. Mas o que eu posso entender é que isso é propósito de Deus, não é propósito meu. Não fui eu que decidi caminhar com Cristo. Foi Deus que decidiu me encontrar no meio da caminhada. Muito pelo contrário, eu nem queria Ele. Sou bem realista. Por quê? Porque eu não tinha dimensão e entendimento de quem Ele era e de como Ele se revelava. Porque os testemunhos que as pessoas davam de Deus, para mim, através do comportamento que elas tinham, era totalmente contrário do Deus da Bíblia. A importância do testemunho. Olha só o que ele fala em Efésios capítulo 1, 4. Assim, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo as bondades da sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, ao qual temos então redenção pelo sangue e remissão de pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre todos nós, a sabedoria e a prudência, desvelando o ministério da sua vontade, segundo aquilo que Ele tem na pessoa de Cristo.
Então Deus pode fazer todas as coisas, se assim Ele decidir. E Ele também pode não fazer. Sabe o que Deus não pode fazer? Tito capítulo 1, olha só o que Deus não faz. E jamais você verá Ele fazendo. Tito, antes de Hebreus, estamos chegando aqui. Filemon, Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2, versículo 2. Na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, prometeu a todos nós. Deus não pode mentir. Isso é uma coisa que Ele não faz. Por quê? Porque Ele é verdade, Ele não é mentira. Então Deus não pode mentir. Isso é uma virtude do seu caráter. Deus não mente. Deus é idôneo. Deus, Ele é justo. Deus é verdade. Ele é espírito e verdade. É assim que Jesus disse para a samaritana no poço, lá em Samaria: meu Senhor, o nosso Deus, Ele busca aqueles que o adoram em espírito e verdade, porque Ele é isso, Ele é espírito e Ele é verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 13, um pouquinho para frente aqui, carta de Tiago, um pouquinho antes, um pouquinho depois, perdão. Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus, versículo 13, fala o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo assim ninguém tentará. Deus não pode ser seduzido, Deus não pode ser persuadido, Deus não pode ser tentado. Por quê? Porque a sua natureza santa não permite. Jesus foi tentado no Éden, Jesus foi tentado, no deserto, e Ele não cedeu à tentação, por obediência a Deus. E Ele não cedeu em obediência a Deus, por quê? Porque Deus não pode ser tentado. Não há nada que Deus possa querer que o leve a se corromper, porque Ele é tudo, e quem é tudo não precisa de nada. Nós somos nada e precisamos dele, que é tudo. Por isso que Ele se revela a nós para nos alcançar em graça. Mas nós somos corrompidos, nós facilmente mudamos de opinião e às vezes somos seduzidos e até comprados por benesses, por presentes, por oportunidades e por pessoas muitas vezes próximas a nós. Mas o Senhor não, Ele não pode ser tentado. Isso também faz parte do seu caráter. Mas em 2 Timóteo, para finalizar, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, fala o seguinte. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus não é infiel. Nós somos infiéis. E somos, né? Nós negamos a Deus muitas vezes por alguns prazeres pessoais, pecados de estimação que eu e você temos, que a gente precisa anular, colocar num lugar onde a gente não vai mais acessar. E esse lugar é confessando os nossos pecados ao Senhor e também às pessoas que estão do nosso lado, para que a gente abandone a prática pecaminosa. Mas Deus não. Deus permanece fiel. Ele não pode negar quem Ele é. Ele não pode negar a sua natureza. E a sua natureza é amor e justiça. A gente finaliza por aqui então esse conteúdo. Temos ainda 5 minutos. Quero abrir esse momento para a gente poder compartilhar. Se alguém tiver entendido algo, quiser cooperar, fica bem à vontade. Quiser cooperar com algo que leu nessa noite, ou quiser perguntar algo sobre o que a gente conversou aqui, fica bem à vontade. Esse é o nosso momento para a gente conversar sobre isso. Falamos sobre a justiça, sobre o zelo para Deus com a sua pessoa e sobre a onipotência de Deus. Tinha um colega aqui. Ô, Rômulo, boa noite, Rômulo. Boa noite, mano. Tu falou ali de tentação, né? Deus não pode ser tentado, né? E também Deus não tenta ninguém, não é isso? A palavra nos fala isso. E Ele também não nos tenta, né? Se a pessoa está se sentindo tentada, não é Deus que está fazendo isso com a pessoa. Deus não tenta, muito pelo contrário. Oh, Deus está me tentando. Não, mano. Não. Quem está te tentando é o teu próprio coração pecaminoso e humano que quer fazer negociação com o pecado. Assim, ó, Deus não negocia princípio, né? Ele não vai nos tentar. Por quê? Porque nós vamos cair, nós vamos ser aprovados na tentação. E por que Ele faria isso? Isso é contra a sua natureza. Verdade. Isso é um princípio dele, né? Eu vou até buscar a referência, Fernando. Eu vou buscar ali a referência em relação... Porque a Bíblia, as próprias Escrituras vai trazer isso. Se vocês são tentados pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos, pela sua própria carnalidade, não por Deus. Não coloquem em Deus a responsabilidade pelas suas próprias vontades pecaminosas. Vai que nem as pessoas têm costume de dizer, foi Deus está me tentando. Não, mentira, não é Deus, é o diabo, né? Deus não tem na nossa carne, nem em cima do nosso desejo, não, fortalecido pelo mal, né? E a gente às vezes pensa...
Tem uma analogia, né? Uma historinha, né? Existe a natureza espiritual e carnal em nós, né? O processo de santificação que o Espírito Santo está realizando em nós, ele vai fazendo com que a gente vá se alimentando de Deus e vai ficando menos carnal. A gente não vai chegar à perfeição de não pecar. Sim, Isso não vai isso é chegar. É verdade. impossível a gente chegar na perfeição, porque só Deus tem essa condição. Mas nós Amém. vamos Graças nos a Ele por aproximando isso. dele, e quanto mais perto dele nós estamos, mais longe nós estamos perto de nós mesmos. A palavra de Deus vai dizer em 1 Romanos que o pior de Deus não é nos entregar a Satanás. O pior de Deus é nos entregar a nós mesmos. Porque não tem nada pior que o coração humano. O coração humano é pior que as trevas. Porque o coração humano é cheio de concupiscência, de prazer imoral, é cheio de podridão. Então Deus vai dizer que os homens que se entregam às suas próprias paixões, eles vivem uma vida totalmente dissoluta, não tem mais regra, não tem mais padrão, não tem mais algo que os acuse ou que faça com que eles se voltem para Deus com arrependimento. Isso é terrível, né? Então tá bom, obrigado, Rômulo. Gente, eu vou finalizando por aqui então. Eu quero agradecer vocês dois novos. A gente tem tido assim um certo, cara, eu tenho me alegrado muito assim. E eu tenho entendido que Deus não se preocupa com quantidade, sim com qualidade. Há muito tempo atrás, eu ficava muito frustrado quando a gente ia fazer algo e parece que a gente não tinha assim, pô, cara, eu queria que o mundo inteiro ganhasse, sabe, aquela natureza inocente de primeira conversão, que a gente quer alcançar o mundo inteiro, mas eu percebi que o mais importante do que alcançar muitas pessoas é você estar próximo de poucas pessoas que querem também estar próxima de vocês. Então eu estou me colocando aqui à disposição, se vocês quiserem continuar toda segunda-feira à noite, 9 horas, faça chuva ou faça sol, sol não vai fazer, é óbvio, então faça chuva ou faça frio, como hoje, a gente vai estar aqui conversando sobre Deus. Se você tiver dúvidas, perguntas durante a semana e quiser aprender, traga para mim. Se eu não tiver a resposta, que possivelmente eu não vou ter, eu não vou ser arrogante aqui e dizer que eu sei tudo, não sei. O pouco que eu sei eu quero compartilhar porque eu sei que pode te acrescentar. Eu vou atrás da resposta. Obrigado pela companhia, pelo privilégio de ter passado esse momento comigo. Desejo para você uma ótima semana. Que o Espírito Santo te Tamo conduza junto. à vontade dele. Vamos orar? Temos ainda mais um minuto? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, pelo presente que Tu nos deu, que é a comunhão com Teu Espírito, Senhor. Não tem nada mais precioso do que estar contigo, Senhor. Eu quero abençoar os meus irmãos que estão aqui junto comigo. Abençoar o Fernando, Gledson, o Prof. Cuida deles, Pai. Que eles possam caminhar contigo, que essa semana eles possam sentir o Teu tocar e o Teu agir, Senhor. Que Tu possa estar com eles nas decisões que eles vão precisar tomar, Senhor. Seja decisões de nível emocional, familiar, profissional. Que Tu possa ser com eles, Senhor. Abre portas para que eles possam andar e as portas que Tu abrir, Senhor, que eles possam ter prudência, Senhor, para caminhar dentro delas, Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu agradeço também por a minha vida estar aqui à disposição Tua, Senhor. Faz a Tua vontade para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.